Eu não cobro para cantar. Eu participava de todas as caravanas, os retiros, os cultos evangelísticos. Os irmãos e ele na pregação foram apedrejados, jogaram pedras. Isso foi no interior. Para a gente não se corromper, a gente precisa estar pautado mesmo na palavra e tentar ser realmente servo e adorador, né? O bandido se debruçou com uma pistola na janela e deu 2 tiros. E aí eu fiquei paralisada e freiei e falei assim, meu Deus, isso não está acontecendo comigo. Qualquer nacionalidade, qualquer raça, qualquer religião, qualquer convicção política. Qualquer um de nós pode precisar da ajuda de Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária internacional que leva cuidados médicos em situações de emergência, independente de poderes políticos e econômicos, sem discriminar, sem escolher lados. Médicos Sem Fronteiras, quando a vida mais precisa de cuidados. Olá você, boa noite, começando mais um No Plano 7. E hoje nós vamos falar de música, vamos falar de vida, vamos falar da vida da Esther Batista, mas antes quero dar o boa noite ao Kozakiewicz. Ademir do Vale, mais uma vez aqui, um prazer estar com você aqui nessa noite para bater esse papo maravilhoso. Valeu, meu querido. Lembrando você de casa, 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar no Plano 7, Esther Batista. Boa noite, Esther. Boa noite, Ademir. Boa noite, Anderson. Kozakiewicz. Como? Kozakiewicz. Isso aí é difícil. É um nome difícil. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco das coisas de Deus, né? Das coisas da música que eu presto para Deus, que foi Ele que deu o dom. Então, nós estamos aí para juntos somarmos. Amém. Legal. Bom, aquela conversa, né, que a gente sempre começa com aquele papo, quem é, eu brinquei com ela, Esther Batista Freire, ele falou, Freire? Confundiu talvez com amigo. Quem é Esther Batista? Esther Batista é uma menina, uma mulher, né, menina porque me trouxe aqui a lembrança da minha infância, quando eu comecei a cantar. Desde os meus 5 anos de idade, eu já cantava na igreja. Meu pai, muito antes de ser o pastor da igreja Assembleia de Deus, era um evangelista, ganhador de almas. Pegava o megafone e ia para as praças para pregar o evangelho, e o pastor Humberto e a missionária Maria José. Então, desde criança eu já cantava, né? Em casa, existia aquele disco de vinil, né? E ali a gente, 6 irmãos, né? Somos em 6. E ali eu aprendi a louvar, porque foi, na verdade, um dom que Deus deu, mas eu herdei da minha mãe, que também louva, toca acordeon, é uma sanfoneira. Tá tocando ainda acordeon? Toca um pouquinho. Rapaz, então vem de família, né? De berço, podemos dizer. Então você é de Cachoeiro? Eu sou nascida em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, aqui onde estamos realizando essa entrevista. E vivi aqui até os meus 33 anos, depois eu fui para o Rio de Janeiro, vivi uns 15 anos, estou aqui novamente, porque, como eu disse aqui no começo com vocês, né, o bom filho sempre faz o quê? Volta e retorna a casa, e né? Pegou o arroz com casca, essas sim, coisas todas? Sim, não tinha como, né, porque a minha mãe é campista, né, então já ajuda um pouquinho a convivência que eu tive de 15 anos no Rio, e fica a fala, né, no caso do X, né? Sim. Do carioquês. Ainda foi morar mais 15 anos lá, né? Aí já viu, né? né? Isso aí. Bom, falamos um pouquinho. Você é filha do pastor Humberto Batista, ele da Assembleia de Deus. E interessante disso tudo é que eu sempre falo aqui, né, do pastor Humberto, das minhas correrias na Samuel Levi. Sim. Eu cheguei a comentar aqui em alguns podcasts, Esther, porque Sim. é o seguinte, às vezes eu cheguei a trabalhar na pizzaria que tinha do outro lado da ponte, na Pizzaria Riviera. Sim. E quando eu era garoto, eu passava ali, comentei com eles o poder de Deus na vida do teu pai. Por quê?
É A verdade. gente passava na Samuel Levy ali, e às vezes no meio da rua, aquele trabalho que era feito ali, as pessoas caíam endemoniadas no meio da rua, cara. Como eu não conhecia nada de igreja, assim, garoto de rua mesmo, e eu ia trabalhar nessa pizzaria, às vezes comecei numa sacaria, que era ao lado, depois trabalhei na pizzaria. Passava longe da igreja. Passava correndo. Eu vi as pessoas caindo endemoniadas no meio da rua, mas a gente não Verdade. sabia, né? Porque naquela época, 1977, 78, era um trauma, né? A criança olhar aquilo e não sabia que É o verdade. evangelho era muito fechado, né? Não É era verdade. aberto igual agora. Hoje a música gospel, hoje, se você pegar rádios seculares, toca música gospel. Sim, sim. Sim. Estou na capital, em Vitória, lá, a própria rádio que toca muito funk, ela também toca Cassiane, toca Esther, toca Novo Som, toca, que é a Tropical. Sim, sim. Ela- É verdade. Entendeu? Ela toca, não é uma rádio direcionada. Aí eu lembro desse trabalho lá como pastor. Aí você falou que seu pai, megafone, na época. Megafone, um grande pregador. Até hoje, né? Ele com a idade que está. Qual a idade dele? Papai está, o pastor Humberto, meu pai está Ah. com os seus 81 anos de idade. 31 anos. Mas Firme e forte. o gogó continua mesmo, Honrou forte. o pai e a mãe, né? A Bíblia fala, né? É verdade. Honrar o pai e a mãe. E prolongar os Ademir, dias na você terra. me remeteu aqui à memória Ah, que além os demônios, né, caíam, porque quando se prega Jesus e principalmente nós vamos às ruas, tende a ter essa guerra espiritual que ocasionam esses fatos mesmo, né? E eu me lembro em criança, adolescente, no interior, nós fomos em uma caravana e os irmãos e ele na pregação foram apedrejados, jogaram pedras. Isso foi no interior. Entendeu? Acho que foi em São José das Torres na época, São que eu me José das lembro. Torres? É, um lugar que teve um culto ao ar o livre. teu pai foi apedrejado lá. A igreja toda, as pessoas que estavam ali no culto. É porque teve uma época que o negócio era bem complicado, tá, cara? Se você falar de Deus, era difícil. Hoje é verdade. muito fácil, né? Nós estamos falando aqui numa Fácil, dezenas de milhares de pessoas estão nesse momento, pode acessar. fácil Hoje é mais em fácil, termos, né? eu penso. Tem lugares que tem pessoas que não aceitam, né? É como se nós não temos a liberdade. Nós sabemos que esse tempo vai chegar, né? Que não teremos a total liberdade, mas a gente sabe que com Cristo nas nossas vidas a gente vence adversidades né? e a gente consegue, né, falar do amor de Deus, porque o amor sempre prevalece. Com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho. É interessante isso, né, cara? Os caras, na época, a gente tem que valorizar essas pessoas. Eu até acho assim que... Eu fiquei muito, muito feliz, sabe de quê? Quando você trouxe seu pai aqui no Dia dos Pais. Sim, sim, né? sim. Eu achei, bacana. você, o pai do Leomar, eu achei interessante a honra que você deu ao seu pai aqui. E na semana, né, eu perdi o meu, assim, vai fazer nem 2 meses ainda, e vocês jogaram no Dia dos Pais, foi o primeiro Dia dos Pais que eu passei a ser meu pai. Eu achei tão bacana, cara. Eu falei assim, cara, eu queria estar ali para parabenizar os dois. Eu estava de trabalho, estava de serviço, né, no dia, e eu assistindo lá em Vitória, eu falei, que massa, cara. Cara, muito interessante. Eu acho que a gente tem que honrar nossos pais mesmo. E essa questão do que você tem falado com relação ao evangelho, né? Essa pureza do evangelho. Eu vejo que hoje tá um pouquinho complicado, porque hoje existe muita cena, sabe? Sim. Hoje, inclusive, tem um rapaz que marquei para ele bater um papo com a gente aqui, e ele tá falando sobre algumas coisas. Anteriormente, havia muito a questão do poder de Deus mesmo, Sim. né? Nenhum malabare, nenhuma arte envolvida, né? Esse cara vem falar sobre hipnose. Ele não vai falar do João, do Manuel, que faz o curso com ele. Mas, segundo ele, tem vários líderes cristãos lá que fazem curso de hipnose com ele para fazer o show, o espetáculo, que não é o poder de É o Deus. Zezão? José Gomes? Não, que não. vai vir? É um outro rapaz aí. Eu não sei se o José Gomes ainda... Ele já foi presidente de negócio de psicologia também. Eu já cheguei a conversar com ele, na época na Transgospel, e já tem tempo. E ele falou a mesma coisa. Às vezes, técnicas de hipnose
e outras técnicas que as pessoas usam, principalmente dentro da igreja evangélica. Eu vou usar a nossa, porque é cristã evangélica, eu uso em cima dessa área. Sim, já então ouvi. é muito complicado, né? Mas é interessante. Vai vir ainda? Vai vir. Bacana, isso é muito importante falar sobre isso. Como foi o seu início, né? Vamos falar um pouquinho dela. Numa outra área, mas como foi o seu início na sua carreira musical? Então, meu início Você falou foi... que começou aos 5 aninhos de idade louvando. Com 5 anos, já cantava nas igrejas, subia, colocava uma mesa e uma cadeira em cima, por ser pequenininha, né, criança, 5 anos, e já cantava na igreja. No dia da pedrada lá nas torres, você não estava não, né? Não, eu não estava, Você estava? Cantei, mas já era adolescente, né? Tanto que eu me lembro, eu participava de todas as caravanas, né, os retiros, os cultos evangelísticos, todos esses. Mas, assim, nasceu, a Esther Batista, né, conforme no início estava falando, nasceu, Deus já havia, né, prometido, dentro do ventre da minha mãe, nós fomos chamados pelo nome, inclusive, meus pais contam que Deus deu cada nome por revelação, cada filho, cada irmão, né, e eu vim com esse dom que Deus deu, de louvar a Deus, né? E tem perseverado na música, na adoração, mas eu entendo que foi um chamado de Deus, né? Então foi desde o ventre da minha mãe, conforme... De todos os irmãos, só você que canta? Todos cantam, mas que canta profissionalmente, que ama a música mesmo, que sou eu. Canta e encanta é só você. Você vive da obrigada. música hoje? Praticamente sim. Não que eu não cobro cachê, nunca cobrei. Inclusive, no meu primeiro álbum que eu fiz, Promessa, inclusive o Ademir do Vale, Ademir foi o meu mestre de cerimônia, Você lembra? Fez o meu release. Então, nós não somos tão velhos, né? Não, que somos isso. jovens ainda. Velho é o pecado. Então, Anderson, assim, desde então, eu louvo a Deus, né? Estou na música, mas todos... tem um chamado, né? Uns pregam. Você perguntou se eu sou bem falante. Até estou mais falante agora, mas eu não sou muito de falar. Eu sou mais mesmo de cantar. Tenho um pouco de vergonha para falar, mesmo na idade que estou. Mas isso é a Quem personalidade. Quem gosta de falar na família ali é a locutora, né? A locutora, minha irmã caçula, assim. A Débora, né? Essa aí. Ela gosta, Humberto Júnior gosta de conversar, o pastor Josué. Na verdade, a maioria gostam, né? Primeiro, você falou que o primeiro CD foi? Promessa. Promessas. Aí, o segundo? O segundo foi O Segredo de Esther. Inclusive... Interessante o título, Segredo de Esther. Foi gravado... baseado no que Deus fez na minha vida, né? Eu pedi um tema para as minhas amigas que são compositoras, né? Inclusive, os meus compositores, a maioria são daqui do estado do Espírito Santo. E aí, essa música, O Segredo de Esther, foi a Gislaine e Milena, as meninas lá de Piúma. Lá de Piúma, não é isso? Isso. Que compuseram para mim. E eu falei, eu quero uma música assim, baseada no livro de Esther. E pelo que Deus tinha realizado na minha vida. E Deus tem feito, né, muitas coisas na minha vida e eu só tenho a louvá-lo mesmo e agradecer. Tem um terceiro? Tem um terceiro depois. E assim, foi de 6 em 6 anos que eu fiz um CD, depois 6 anos mais um, em 2010, né, que eu fiz O Segredo de Esther. E depois eu fiz um CD, eu até trouxe aqui, que é Testemunha do Amor. Fiz com o produtor Paulo César Baruch. Baruch, muito bom. Muito fera. Muito bom. E através deste... Pode mostrar ali. Pode mostrar aqui. Eu fiz esse CD, eu fiz um promo, né? Tem alguma música do Anderson? Do Anderson Tem bastante música. Inclusive tem música dele, ele foi o meu back vocal no Promessa, que foi o primeiro CD. Quando ele trabalhava com... o Josias Teixeira, saudoso, né? Que eu até soube recente, fiquei muito triste. Bom, Adson, já aproveitar, aqui, ó, a Esther está aqui, você foi back vocal, convidamos quantas vezes?
Ah, meu Deus. algumas Puxa vezes. a orelha. Alguns milhões de vezes. Está aqui no plano 7 para você, né? Ela pediu para puxar a tua orelha, nós estamos puxando ao Isso. vivo. Mas teve outros. Teve Então já lançou outros. 3 até agora que você falou, né? E, sim, digamos 4, né? O Demo e o Falar do Céu. E recente, né? Eu fiz Já um está clipe. lançando também? Eu Agora, fiz como um que é esse lançamento, esquema Marcas de agora Amor. negócio? Agora- É CD, eu Não, sou agora é antigo. single, né? Agora é single, né? Eu fiz um single É que single. foi Marcas de Amor, que foi o último, Mas digamos antes assim, o desse foi último, qual? não que terminou, né? Ah, antes foi qual? Antes desse foi o Testemunho do Amor, que entrou aí a música também de um amigo daqui, da igreja do meu pai, que é o Edinaldo Silva, né? Grande Edinaldo. é um amor de... Eita, Edinaldo gente é uma boa pessoa demais. Atos maravilhosa. 2, Garoto foi uma bom. música muito boa também, né? A composição dele. Eu gosto, assim, de falar dos compositores. Eu sempre gostei de Você já honrar trouxe- a minha terra. Você já trouxe Edinaldo aqui? Rapaz, o Edinaldo também fica me fugindo daqui. Pelo amor de Deus, Edinaldo. Aceita o convite. A Esther já está aqui, o Anderson vai vir, você, outro também que não Tô vem. enrolado. Ai, que massa. Qual inspiração, você falou de Falar do Céu, qual inspiração que você teve no Falar do Céu? Por trás do álbum, né? A inspiração é porque nós vemos hoje no mundo tantos problemas, né, de todas as formas, e houve-se um tempo até nas igrejas, nas nossas igrejas, que não estava muito se falando do céu, mas falava-se muito de prosperidade, não do reino, né, em si. Então, eu acho que o que mais tocou no meu coração foi a questão de falar do céu, de passar a ganhar almas. Nós aqui no começo da entrevista falamos sobre o que Jesus fazia. Jesus, ele não fazia, ele continua Ele faz. fazendo. Isso. Né, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, desde que Jesus continua fazendo e fará obras maiores ainda, é desde o momento que nós damos abertura para que o Espírito Santo de Deus faça morada em nós e nos use como instrumento dele para que as coisas espirituais aconteçam nesse mundo atual. Eu penso dessa forma. Dentro disso, por que você acha que as pessoas deixaram de falar do Evangelho da Cruz, da salvação? Eu creio que foi um momento que, é assim como a música, né? Eu vou fazer essa comparação. Quando vou usar a expressão, está bombando. Aqui, vamos falar só para nós aqui. O worship tá chatinho, né? Vamos falar a verdade. Já tá há muito tempo o worship, Verdade. né? Tá um negócio que tá... Mas continua. Você vai apanhar de mim. Não tá. Foi uma onda Quando só. estoura, tudo. né? Estoura assim um cantor, por exemplo, vamos falar do gospel. Quando um cantor específico estoura numa certa música, então dá a impressão que todos, eu vou fazer, eu vou copiar. Porque a tendência do ser humano é copiar o outro. Eu não posso falar nada, Eu porque gosto também de tem ir ao uma música contrário. gravada. Você tem negócio de chuva Worship também. também. Você tem worship de chuva também. Teve uma época que inundava Não, mas não era tudo, não é cara. chuva, não. Todo mundo falava de chuva, né? Vai chover, começou com o Fernandinho. Aí começa depois, a chuva. Fernandinho, PG, Oficina, foi todo mundo chovendo. Aline Barros, caiu tanta chuva que eu achei David que ia ter um Gillan. dilúvio. Vem a David onda de Gillan. adoração, todo mundo só faz adoração e, sabe, vem a onda e todo mundo entra na onda. É isso que eu sinto falta na secular. Desculpa, já tá uma porcaria mesmo. Há muito tempo, né? Que pegou esse sertanejo aí que você não sabe o que é mais, que você não sabe quem é quem. Né? O cara entra cantando, entra outra. E eles são inteligentes nisso aí. Eu acho que é um meio de ganhar dinheiro. Se for para ganhar dinheiro, eles são os caras inteligentes. Coisa que eu não quero levar, que eu acho que não deveria levar para o meu gospel. Um exemplo. Eu lanço uma música sertanejo universitário, um exemplo, no secular. Aí eu coloco você no meu DVD. Na época, né? Aí o que acontece? Eu dou uma respirada, você vem e bomba com uma. Aí você chama o Elviro, daqui a pouquinho você chama ela. Eles vão fazendo, entendeu? Mas o sertanejo universitário é essa indústria mesmo, é desse formato. É uma indústria, é isso Sim. aí. Aí você não ouve mais um rock, não ouve mais nada. E o worship chegou na música gospel, eu lembro que aparece em 2014, 15, né? Um negócio assim. Por aí. E não saiu mais. Você não vê hoje
Cassiane, você ouve falar, você não ouve falar de novo som, a não ser que eles estão fazendo trabalho independente sozinho, fazendo os eventos deles, mas em termos de música é muito difícil. Com licença. Eu acho assim, em relação, você citou a cantora Cassiane. Hoje a Cassiane não é mais assim, só uma cantora, né? Ela não ocupa só esse espaço. Hoje ela é uma pastora. Ela, outras cantoras, né? A Fernanda Brum, a Estela, vamos assim, a maioria das cantoras hoje elas lideram junto com os seus esposos, os seus cônjuges, elas lideram a igreja. Então juntou assim, unificou a música, né, em si, e o ministério, então, com pastorado, né? Com pastorado. Então creio eu. Assim, não estou fazendo defensiva nenhuma, é assim meu ponto de vista. Você vai ser pastora também? Não. Eu fui consagrada missionária, né, há muitos anos. Inclusive, quando eu fui consagrada missionária, eu até na época falei com meu pai, mas missionária é quem faz a missão de viagens, de visitar e tal. E ele disse, mas você faz missão através da música. Suas músicas têm conceitos bíblicos, né? Que hoje você estava falando, as músicas hoje... no caso, no secular, não tem músicas tão boas nos tempos atuais. Desculpa, não tem. No meio gospel... Pegamos algumas, porque tem umas também que só Jesus na causa. Não, é realidade, tem que falar a realidade. É mantra. Se a gente... você falou uma coisa interessante, é um mantra, né? Fica aquilo, infelizmente. E os nossos jovens estão consumindo isso. É verdade. Infelizmente, os nossos jovens estão consumindo isso. Agora você tem muito tempo que canta por aí. A gente vê muitas histórias, eu mesmo, pequenininho, grãozinho de areia que eu sou, entendeu? Cantei durante muitos anos, mas dentro de um redor pequeno, né? Uma redondeza pequena. Mas já vi algumas coisas de processo de corrupção ou de coisas, como não se corromper no mundo gospel. Na sua visão. Desculpa, como? Não se corromper no mundo gospel, porque também tem o mundo gospel, de alguma forma, ele está bem corrompido. Sim. Né? Infelizmente. Então, no seu caso, como não se corromper? Assim, eu prezo a questão, como eu faço também quando eu vou adorar a Deus, para que Deus me use, me unja, primeiramente porque para a pessoa não se corromper, ela tem que estar ali pautada, né, dentro da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e procurar fazer conforme a palavra de Deus nos ensina, para que não haja corrupção em todos os termos, né? Porque realmente é muito difícil, igual eu estava dizendo, eu não cobro para cantar, porque eu vejo assim, foi Deus que me deu o dom, mas se eu vou a um lugar distante, se eu sou convidada, me lançam um convite, me convidam para fazer algum evento, para cantar, e eu não tenho condições financeiras, as pessoas têm que ter pelo menos entendimento de ofertar uma oferta de amor, não precisa cobrar, mas assim, o meu ponto de vista. Agora, cada pessoa tem um parâmetro de trabalho, né? A gente sabe. Mas na minha opinião, humilde opinião, assim, para a gente não se corromper, a gente precisa estar pautado mesmo na palavra e tentar ser realmente servo e adorador, né? Você... Pode falar. Só aproveitando só esse gancho aí, como que é as suas apresentações? Você vai com banda... só playback? Como funciona? Ultimamente, eu tenho ido só com playback. Sim, mas você já... Já tive banda bem lá atrás, antes de ser a cantora Esther, no caso profissional. Eu cantava mais com banda do que atualmente. Saiu de casa e ficou sem banda, né? Agora vai ter banda de novo? Se Deus quiser, vamos aí montar uma banda. Não, ela falou uma coisa interessante, por quê? Porque às vezes você convida... né? Ela não cobra cachê. Só que, um exemplo, você está em Cachoeiro, aí você vai no Rio de Janeiro, numa igreja no Rio de Janeiro, sei lá, Zona Sul ou Zona Norte, sei lá, Baixada. Como que você vai fazer para ir, por exemplo, de ônibus, de avião ou de carro?
Tipo, você vai no Rio de Janeiro cantar, Zona Sul, Zona Norte, enfim, Baixada, você sai de Cachoeiro, você não tem motorista, né? Sim. Como você veio para cá, você veio dirigindo. Eu vim dirigindo. A igreja ela tem que ter a sensibilidade de, pelo menos, a gasolina, tem que pagar o pedágio, aquelas coisas todas, Exato. e você tem um lanche lá. Já aconteceu isso com você? Em Minas? E sendo distante, tem hotel, tem alimentação, né? São várias questões. Porque daqui no Rio de Janeiro, de ônibus dá 6 horas. 6 horas. Se não tiver trânsito, então, 6 horas. Não, eu tô falando de carro 5 horas, 5 horas e meia. O que aconteceu com você? Eu já fui parar em Minas Gerais, tive que pagar todas as minhas despesas. Eu entendo porque eu já passei por isso. O cara falou assim, dá um cheque aí, tal. Dei o cheque. Aí depois, na hora de compensar o cheque, não compensou. Meu e eu pai. que tive que pagar todas as despesas. Já aconteceu isso comigo, Anderson e Ademir. No meu primeiro CD, Promessa, eu fui em 2004, lancei em 2003, 2004 eu fui para São Paulo, interior. Ficava muito em São Paulo. E em uma certa igreja, não vou dizer o nome, fica chato, mas eu fui convidada, foi uma igreja do interior de São Paulo, não foi a Assembleia de Deus. E, assim, Deus me honrou de outra forma, mas assim, nesta igreja, sabe quando você precisa muito daquele valor para um sustento e tal? E eu precisava muito. E aí, como eu não cobro, eu disse, não, eu não cobro. Aí foi informado, a cantora não cobra para cantar. Mas eu tinha os meus CDs para vender. Eu falei, tenho CDs para vender. Então, eu vendi, creio que na época, 5 CDs a R$15. E a oferta que a igreja me deu, a igreja estava super lotada no interior, me deram R$5. E o pastor me levou até o local onde eu teria que ir para dormir, que uma outra pessoa ia me levar para uma outra igreja. Aí eu ria muito, porque eu falei, até o motorista, o irmão que me levou falou, R$15, deram R$5. Me deram R$5, isso ficou na história, só que eu ria muito. Só que no outro dia, Deus me honrou, porque eu vendi 3 caixas de CD e eles me deram na época, que era bastante dinheiro, em oferta eles me deram aí uns quase R$500. Então Deus me honrou no outro dia. Por não lamentar, né? Por não lamentar, porque... Você só riu. Eu ria. O irmão motorista que estava me conduzindo também. Como não dá para comprar nenhum pastel? Caramba, leva na brincadeira, né? Sim, a gente leva na Esther, você já teve alguma experiência marcante que mudou sua música? Não estou falando sua vida, não. Como aconteceu essa experiência aí? Sua música? Que mudou a minha vida? Não, mudou sua música. Mudou a minha música? Uma experiência que você acabou levando para música. Vou compor uma canção, alguma coisa assim. Eu confesso que compor eu já compus, mas eu não levei fé e não gravei música que eu compus, não. Tá. Mas a questão de, por exemplo, tem a música que desde nova fala muito no meu coração, que eu regravei do Voz da Verdade, que é Marcas de Amor. Que mais o que me marcou foi um testemunho de vida, de livramento, que eu sofri um assalto, né? Eu sofri um assalto... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quando ainda morava lá. Após o Dia das Mães, eu sempre vim ver os meus pais. Qualquer coisinha, aniversário, eu sempre estava por aqui. Estava com saudade, vinha para Cachoeiro de Itapemirim ver o papai e a mamãe. E assim, uma dessas vindas... Após o Dia das Mães, eu retornei para o Rio e nesse dia, eu tenho um pé meio pesado, eu fiz um tempo bem longo de viagem, coisa que não era de costume. Eu fiz 7 horas de viagem e estava bem cansada porque eu saí tarde de Cachoeiro, então praticamente viajei à noite, mas estava acostumada. Só que antes disso, o meu pai e a minha mãe falou assim... Você, antes de viajar, eu falei assim, pai, ore por mim, porque eu vou pegar a estrada agora. Isso era por volta de 5h30 da tarde. E aí eu falei assim, não, o senhor que vai orar por mim. Ele falou, não, você vai orar por mim. Eu falei, mas o senhor que é o pastor? Eu falei ainda assim para ele botou o dedinho assim no meu nariz e falou assim, você vai orar por mim e por tua mãe. E aí eu falei, então tá, vamos lá no quarto. Mamãe estava com um probleminha no joelho, vamos orar. Quando na oração,
Eles ficaram sentados na cama, encostados, né? E eu fiquei em pé e orando por mim, pela minha viagem, e por eles que iriam ficar. E a pedido do meu pai, a oração. E ali, na oração, eu tenho o hábito de orar, eu falo com Deus como se eu estivesse conversando com vocês, assim, né? Normal. Isso é bom, trocando uma ideia, né? Trocando uma ideia, como se fosse não é o meu amigo, né? Jesus. E aí eu comecei a conversar e os meus pais, de alguma forma, achou alguma palavra que eu disse engraçada e começaram a rir. E eu comecei a rir também, deu uma crise de riso em todo mundo na hora da oração. Isso logo de início. E eu ainda disse assim, eu usei essa expressão, meu pai está debochando da minha cara, Jesus. Eu falei assim na oração. De repente, que eu fechei o olho para não provocar mais risos, né? Porque quando um começa a rir, parece que cria aquele ambiente de risos, né? Incontrolável. E aí o Espírito Santo me encheu. Parece uma coisa de maluco. O Espírito Santo me encheu e eu suspirei assim e comecei a chorar. E o Espírito Santo começou a me tomar em línguas estranhas e Deus mandou eu orar por 3 pessoas na hora da oração. Por um irmão, um tio, esse tio hoje inclusive está entubado e já fez uma 5ª cirurgia. Na época ele havia se desviado dos caminhos do Senhor, mas já voltou, né? Voltou inclusive na UTI. E uma tia, né? Deus pediu para que eu orasse. Orei e no final da oração eu disse, Deus, agora eu vou para a cidade do Rio de Janeiro. Eu quero te pedir que o Senhor venha blindar o meu carro. Orei primeiro para o carro. E falei, blinda a minha vida até eu chegar dentro da minha garagem. E citei do Recreio e dei o endereço, né? Recreio dos Bandeirantes, passei o endereço para Deus assim na oração. E eu falei, agora cerca o lar dos meus pais com muralha de fogo. Aí fui orando aquela oração bem pentecostal, que eu fui criada. E ali terminamos a oração, eu cantei um corinho no final. Estávamos todos tomados pelo Espírito Santo de Deus. E ali eu cantei um corinho que veio à minha memória no dia. Foi a mão de Deus quem fez, foi a mão de Deus quem fez, tudo que eu vejo, tudo que tu vês, foi a mão de Deus quem fez. Aí eu despedi dos meus pais, enxuguei as lágrimas, abracei e fui embora. Na estrada, chegando lá, vou tentar resumir, chegando lá em São Gonçalo, já era bem por volta de 11h15 da noite, se não me falha a memória foi isso, 11h15 da noite, passado a última cabine da Polícia Federal que tem ali, quem vai para o Rio, Ponte Rio-Niterói, próximo de Jardim Catarina, entre o Shopping São Gonçalo, estou referindo assim o local mesmo que foi que aconteceu. Estava chovendo, saiu uma Hilux nova de um local e ultrapassou, entrou na minha frente. Eu havia diminuído a velocidade porque tinha passado, na Polícia Federal tinha que diminuir porque tinha o sinal, né, de 40 por hora. E aí depois eu fui voltando a acelerar. E quando veio esse carro, saiu da lateral, não vi de onde, naturalmente foi de alguma favela, comunidade, e com uma Hilux entrou na minha frente e freou em frente ao meu carro. Quando freou, eu imaginei assim, pode ter sido algum animal que veio na frente e freou, eu freiei bruscamente junto, eu falei, parece que é doido, usei essa expressão e abaixei o som, que eu sempre andava com o carro com som alto e cantando. E nesse dia, eu estava tentando aprender uma música de umas cantoras que falava da graça, né? Falava da graça de Deus e tal. E aí eu abaixei o som e a música ficou rolando ali baixinho. E aquele sereno, né? A pista bem escura, os bandidos eram... Quando eu saí de trás da Hilux, era uma Hilux nova, eu falei, vou sair de trás desse maluco. Eu usei essa expressão. Quando eu fui entrar para a lateral da pista, o bandido se debruçou com uma pistola da janela e deu 2 tiros. E aí eu fiquei paralisada e freiei e falei assim, meu Deus, isso não está acontecendo comigo. Porque eu sempre fiz o percurso de rio, cachoeiro, rio, de diversas horas, nunca me houve nunca houve, né, esse acontecido. E aí eu fiquei paralisada. Quando eu me vi,
eu já estava parada, porque eu parei o carro, né, freiei, para não bater no carro deles, mas eu não sabia que eram bandidos, e saíram 5 homens armados, fecharam a pista, 2 vieram a mim, um falou, perdeu, botou o revólver no carro batendo, e eu tirei eu naturalmente abri a porta, saí, resumindo, ele sentou no carro, puxou esse cordão, eu faço questão de falar, puxou esse cordão aqui, pegou um iPhone, um outro aparelho desse tamanho aqui, o outro aparelho caíram no tapete do carro escuro, mas aceso com o GPS ligado com o endereço de casa, ou seja, poderiam também me conduzir. Quando me tentaram e me lançaram para fora do carro e falou, sai de dentro do carro, o comparsa dele gritava, mata essa mulher de uma vez. Eu falava, pelo amor de Deus, não faça nada comigo. E aí ele falava, mata essa mulher. Aí eu falava, não faça nada comigo. E eu só chorava. Eu me lembro que eu me urinei, sistema nervoso. Eu fiquei com as pernas bambas. E quando eu consegui desprender o cinto de segurança, que eu fiquei de pé do lado do carro, porque eu fiquei encurralada entre o concreto de uma pista que dividia a pista sentido contrário, da região dos lagos. O bandido falou, você vai morrer, você pegou a chave. Aí eu comecei a clamar a Deus, Deus, eu sou tua serva, mas isso em prantos e gritando, né? Eu sou tua serva, não deixa ninguém tocar em mim, porque eu pensava horrores que eles poderiam fazer comigo, uma mulher sozinha, com 5 homens armados. E eu pensei, vão pegar o carro, vão na minha casa, vai invadir a casa de todo mundo, então tudo de ruim eu pensei. E eu pedi para que Deus me guardasse. Quando eu vi que ele ia me dar um tiro, o impacto que me deu, o impulso, e eu botei a mão no ombro do bandido do lado esquerdo e falei, moço, deixa eu sentar aí que eu vou ligar o carro para você. Porém, quando eu olhei para o painel do carro, o carro estava ligado. Aí eu fiquei sem entender, eu falei, agora eu vou morrer, pensei comigo. Só que me deu sede, eu falei assim, moço, vou pegar minha garrafinha de água. Peguei a garrafinha de água, eu olho no olho dele, mas ele não me olhava, e levantei. Quando ele olhou no meu olho, eu falava alguma coisa para ele, Jesus te ama. E comecei a falar alguma coisa para ele, que eu não estou lembrando no momento, mas eu dizia algo sobre Jesus, que amava ele. Ele pegou a arma e bateu, e primeiro botou e apertou na minha cabeça o revólver e não saiu o tiro. Aí o camarada, o comparsa na rua, na pista, dizia, mata essa mulher de uma vez. Aí quando ele olhou no meu olho, parecia que o olho dele esbugalhou, assim, ele viu outra coisa, né? Como se ele não me viu, mas eu tenho certeza que foi a mão do Senhor, foi a blindagem divina que me protegeu naquele momento. E ali o outro bandido que puxou o cordão saiu e ficou fechando a pista. E aí ele saiu, que droga, deu tudo errado. Hoje ele saiu correndo e os outros camaradas deles, os outros bandidos diziam, vambora desse lugar. Isso tudo eu escutando. E saiu pendurado do jeito que ele se pendurou para atirar em mim. Ele saiu pendurado, carregado pelos bandidos, não sei o que eles viram. Não tinha ninguém na pista, a não ser eu e eles. E eles fugiram. E aí eu fui ainda pegar a garrafinha de água e uma voz disse para mim, larga essa garrafinha de água e sai e some daqui. Eu ouvi essa voz. E eu joguei de volta a garrafinha, entrei no carro e falei, Jesus, eu não sei dirigir mais. Sendo que eu dirijo desde 12 anos, que meu pai e meu tio me ensinavam. Tipo, aí, rolou um trauma. Rolou um trauma, mas a perna não tremia muito. E eu disse, Jesus, agora o Senhor vai dirigir por mim, porque eu não sei mais dirigir. Foi a palavra que eu disse. Eu sei que eu peguei o carro e dirigi até a minha casa, nenhum policial parou. Encontrei um celular, que foi do Espírito Santo, que eu tenho uma linha do Espírito Santo até hoje. E aí eu consegui falar, né? Na época com meu marido, e falei, olha, os bandidos me renderam e eles estavam no Macapá, e aí foi aonde ele fez um contato com a Polícia Militar do Rio. E engraçado que eu fui ligar, o 190 caiu no Espírito Santo, porque era o aparelho do Espírito Santo. Então, eu não sabia o que ia fazer. E o outro telefone, para mim, ele tinha levado, né? E então, assim, Deus me deu um grande livramento. Quando eu cheguei em casa, isso já de madrugada, já estou terminando.
Não, fica à vontade. Interessante isso daí. Eu fiquei a madrugada toda e vi que o cordão estava dentro, caído na minha blusa, na camisa, estava partido. Aí eu comecei a chorar porque eu falava, como pode? Ele tirou de mim. E o cordão estava caído dentro da minha camisa. E o celular, no dia seguinte, o motorista, que eu tinha um motorista, ele levou o carro para limpar, ver alguma coisa, ele achou o celular na lateral do motorista, entre as ferragens do banco. Ou seja, Deus me guardou e me blindou totalmente, que não deixou levar nenhum objeto. Então, isso é para a honra e glória do Senhor, porque quando a gente clama, né, com fé a Deus, que foi o que aconteceu, e eu clamei antes com os meus pais. Deus deu livramento bem lá atrás, e eu nem me lembrava da minha oração. E aí é onde eu lembrei do louvor, que foi a mão de Deus quem fez. E a blindagem do carro também, e a né? música que você perguntou... Você orou primeiro, né? Uhum. E a música que você perguntou, que eu mais louvei, e é uma música que eu sou assim apaixonada, é o Salmo 121, que é a música que eu mais trabalhei com o Falar do Céu, com o álbum Falar do Céu. Falar do Céu. Sim. Experiência, hein? Essa aí. E você ficou mais tempo no Rio? Foi quando que aconteceu isso? Foi 2012. E você ainda continuou 12, no Rio 13. De Janeiro? Depois disso eu fiquei 3 dias e 3 noites sem dormir. Hoje até tenho um pouco de problema para dormir. Sem dormir, sem se alimentar, perdi o apetite. Aí eu lembro que a minha faxineira foi numa sexta-feira e ela da Igreja Deus e Amor, Nelma, e ela disse assim, Dona Esté, a senhora precisa se alimentar, como que vai fazer o show? Ela falava, como que você vai fazer o show sábado? Porque eu tinha um contrato com os ministros da Igreja do Evangelho Quadrangular em Florianópolis, no sábado, o dia inteiro. E aí eu falei assim, quer saber? Faz um mingau de fubá, que eu lembrei que minha mãe faz isso para ficar forte e eu vou me alimentar melhor, vamos comer um mingau de fubá, faz para mim que eu vou comer e amanhã eu vou viajar para Floripa porque Satanás não vai me calar, foi isso que eu falei para ela. E Deus fez uma grande obra, porque lá eu pude contar esse testemunho e Deus salvou almas, foi tremendo, foi uma bênção. Foi uma única vez que você foi assaltada lá no Rio? Sim, a única vez. Não, mas depois dessa eu pegava malicúria. Inclusive, eu fiquei com medo de dirigir. Eu cheguei a vir a Cachoeiro novamente ver meus familiares, meus pais, de ônibus. Por volta de 12:30 que passou o ônibus na época Itapemirim, no mesmo local, sentido contrário, eu vi 2 assaltos. E aquilo me deu uma desinteria e ânsia, porque mexeu muito com o emocional. Né? Tive que tratar emocional. Então, são muitas pessoas que passam, né, problemas. Se você falar assim no Rio, quem não passou? Mas essa situação que eu passei, o próprio coronel da polícia que falou comigo, me atendeu, amigo, né, da família, ele disse, senhora Esther, o que aconteceu com a senhora aqui no Rio de Janeiro, isso não acontece com ninguém, porque bandidos no Rio não perdoa. Ninguém. Então, só pode dizer que realmente foi Deus purinho. Então, realmente foi Deus que fez. Né? Ele me blindou, não achou nenhum furo no meu carro. O carro está ali embaixo, como o Anderson viu ali, o carro está ali. Esse carro já deu muito pano para manga, mas eu posso dizer assim que foi Deus que me deu e é Ele que me conduz para todos os lugares e até aqui Deus tem só quem blindado. Tem essa experiência que ela teve, eu já tive a oportunidade também, eu tomei 2 tiros e minha esposa grávida, assim, meu pai, coisa de 4 metros, não tem como o cara errar 4 metros, 2 tiros em você, não tem só como. Jesus Aí você vê, e eu vi a cara do cara, eu não conseguia ver o rosto do cara, mas eu vi aquela coisa tétrica no cara, sim, entendeu, que deu o tiro. Então são coisas que às vezes a pessoa não, isso não existe. O cara deu o tiro e falhou a arma. Então acontece. Foi livramento. Cara. Acontece por quê? Porque é aquele negócio, cara. Vamos falar agora de Bíblia. Ele dará ordem a teus anjos para te proteger, meu amigo. Proteger. Não tem jeito, cara. É verdade. Aí, por isso que é interessante. Eu trabalho na capital, trabalho num sistema, que é um sistema pesado em cima disso aí, na área dela.
A gente ora direto, vê acidente direto, cara, na pista, acidente direto. Mas a gente não sai. A gente ora quando sai, a gente ora quando chega. Na volta, a mesma coisa. Por quê? Porque está aí, a gente está propício. A gente não sabe essa guerra, a gente não tem nem noção dessa guerra que está acontecendo aqui agora. É uma guerra espiritual. No caso que você está falando, cara, o inimigo está furioso por isso. Você que está em casa, você que está assistindo. É interessante esse bate-papo aqui no Plano 7, por quê? Porque é a experiência de vida das pessoas. Olha assim, toda arrumadinha, toda elegante e tal, não sei o que, não vai acontecer nada. Ela estava dirigindo, estava saindo de Cachoeiro, indo para o Rio de Janeiro. E voltando acontece com casa. todo mundo, cara. Voltando para casa, para a família, acontece um negócio desse. E rola um trauma, né? Igual você falou. Muito trauma, aconteceu alguns problemas... Problemas mesmo de saúde, né? Foi tratado, graças a Deus. É porque tem pessoas que acham que quando você passa com isso, normal, Deus vai curar. Não é bem assim. Deus cura, a gente faz a nossa parte. Eu fui assaltado uma vez. Você teve... síndrome de pânico e tal, tive um monte de coisa. Então é complicado. Então o pessoal acha que isso é bobeira. É interessante porque acontece uns lances desses. De repente aconteceu com você, você não sabe. Às vezes você não quer sair de casa. Às vezes você, vou usar uma expressão até meio chula, antissocial, não gosta de conviver com as pessoas. Porque às vezes é isso que aconteceu com você que leva a isso. E tem pessoas que não procuram. É verdade. Tem que procurar tratamento, tá? Tratamento? Sim. Você procurou, Esther? Eu procurei tratamento tardio. Mas foram por outros motivos, mas me ajudou. E, assim, eu até tenho alguns tratamentos que eu busco, assim, pela internet, porque hoje nós temos, né, muita coisa boa na internet, psicólogos, né, que orientam, mas isso é válido, é muito bom ter tratamento, até porque Deus capacita, né, as pessoas profissionais para isso, né, para esses atendimentos. Com certeza. Voltando a falar de música gospel, como você lida com críticas no meio gospel, Esther? Que tem. Isso você sabe. Tem, eu já recebi críticas de tete a tete. Já desde nova. Você passou por uma grande gravadora, né? No caso, você já gravou por Já gravei o CD na gravadora MK Music. MK, né? Então, por conta desse CD Testemunha do Amor, que foi Você teve só um pela MK? Ou teve vários? Só um. Foi um contrato de distribuição de CDs, que foi o Falar do Céu, que é esse CD aqui, né? E aonde eu trabalhei com a música Salmo 121. E nesse período, trabalhando com essa música, que aconteceu esse assalto. Não, crítica, crítica até que não. Crítica teve em relação, assim, meu modo de ser, meu modo de pentear cabelo, meu modo de vestir. Isso, sim, teve críticas em relação a... Mas crítica por quê? Talvez, assim, modo de pentear o cabelo, coisas assim, né, que eu achei, assim, bem que é normal, mas... Isso deve ser a questão do tradicionalismo... No caso que você vem de uma igreja pentecostal e o pessoal não aceita isso. Não, isso foi... É até chato falar, mas isso foi né, de gravadoras. Então, assim, isso é uma coisa, assim... que eu contestei um pouco, né? Mas... Eles queriam mudar o seu sempre levei jeito. Na esportiva. Eles queriam mudar o seu cabelo. Mudar o jeito do cabelo, penteado, coisas assim. Vou pegar um gancho aqui em cima disso. A gravadora, ela praticamente manipula. Não, ela faz do jeito que ela faz do jeito dela. Analisa bem. Eu lembro que na época era Gospel Record, Bom Pastor, que eu estou nesse negócio desde 88. Gospel Record, Bom Pastor, MK. E a MK tinha as bandas, né? Tinha Oficina G3, Fruto Sagrado, Novo Som. Rapaz, chegou uma época que acabou as bandas, meu irmão. Era a banda da MK, entendeu? E ela tinha a banda dela e você cantava na banda. Aí o outro cantava na mesma banda. E foi acabando com as bandas. Você vê que hoje ela tem muito cantor solo. Você não tem muito cantor solo. Vou citar um exemplo aqui que eu achei que foi uma sacanagem. Uma sacanagem gigante. Catedral? Com o meu amigo Edinaldo Silva. Sim. Foi lá, concorreu, ganhou. É a Line Records na época? Line Records, do Edir Macedo. Sim. Aí pegaram para produzir um CD para ele, colocaram as músicas que não tem nada a ver com o Edinaldo. Não tem. E outra coisa, a qualidade... Ficou uma porcaria.
Desculpa, eu te amo, Edinaldo, você sabe, mas a qualidade da Line Records no seu CD não tem nada a ver contigo, né? Ele canta muito, rapaz, ele arrebentou. Eu acompanhava, né? E ele arrebentou. E, infelizmente, a gente esperava mais. Mas é aquele negócio. Quem estava produzindo ele? Eles queriam aquele, mas não deu certo. Infelizmente. Mas assim, Ademir, nas críticas, né, como você estava perguntando, eu oro para que Deus toque assim através das minhas músicas, né, nos corações, e que a gente tente assim relevar, né, porque tem que relevar mesmo. Crítica sempre tem, sempre terá. Jesus foi criticado tanto, né? Então por que nós não seríamos também? Qual o maior desafio de ser cantora cristã hoje? Hoje, 2025, o maior desafio. Hoje eu creio que é... Que hoje todo mundo canta, todo até mundo a Iá canta. Hoje até a Iá canta. Vou montar uma rádio só de Iá. É verdade, já pensou? Interessante, né? Porque hoje todo mundo canta. E o maior desafio hoje é o quê? É isso aí, a tecnologia? A tecnologia, ela assim, ela ajuda muito. Tá muito forte, né? Se você não souber usar, eu não sei muito usar a tecnologia, né? Uhum. Então, se você não tiver um extra para você fazer com que sua música aí alcance, eu acho que isso é um desafio hoje, né? É porque, na verdade, o crescimento da tecnologia, de certo ponto, foi muito bom porque, por exemplo, o menino produziu uma música pra mim lá no estúdio dele. Estúdio dele nada, às vezes é dentro do quarto dele mesmo, sabe? E produziu algo sensacional, sim, entendeu? Aí você acha que eu fui lá na casa dele gravar? Não, ele veio aqui no meu espaço, num momento de maior tranquilidade, gravou aqui a voz. Mesma coisa que eu tivesse feito lá atrás, fiz no estúdio também. Mesma coisa, ou até melhor, sabe? Porque com os recursos tecnológicos consegue-se fazer. O cara tá na praia, tá produzindo, cara. Um notebookzinho, sabe? E tá produzindo música. Mas como diz assim o livro de Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 3 e 4, que fala assim sobre essa questão de desafios, né? A gente tem que, assim, no mundo de hoje, a gente tem que, assim, tentar diluir o evangelho, né? Trazer a mensagem da cruz, porque às vezes não é nem tão a mensagem da cruz, nem tanto a mensagem da cruz que muitos estão querendo mostrar, mas a si próprio. Mas a gente precisa trazer a mensagem da cruz, até porque Jesus está muito perto, né? A gente está vendo todos os dias aí tantas coisas acontecendo no mundo em geral, perto da gente, perto da no meio da nossa família, dentro das nossas igrejas, e deixando assim a mensagem da cruz para depois ou por segundo lugar. Então a gente tem que reaver isso daí. Qual a sua música de trabalho hoje? Hoje eu tenho trabalhado com Marcas de Amor, né? Que é um clipe que eu fiz o single, mas como eu tinha te falado sobre a música que eu não fiz assim um lançamento, mas ela já está tocando em rádios, que é a Instrumento de Deus. É uma música pentecostal impactante. Ela é de composição do Júnior Maciel e José Teixeira, né? Tá tocando na RPC? Ainda não. Tem que mandar para a RPC. Lembra aí, galera? Vamos pedir a música da Esther na radiorpc.net. Isso aí. Estou cobrando aqui ao vivo, já viu, né? E a gente vai tocar. Esther, prazer enorme ter você aqui com a gente. Esther Batista, cantora gospel. Você que está em casa aí assistindo o Plano 7. Aquela filmadora ali é sua. Ó. Você pode dar um recado para quem está assistindo neste momento, ficar à vontade. E mais uma vez, curta, compartilha, comenta. Tá certo? Manda para quem você quiser aí esse episódio do Plano 7, que a gente precisa aí da galera curtindo aí para a gente ficar alcançando mais pessoas, ok? Esther? Eu quero agradecer a você e agradecer aqui ao Anderson. O Anderson, Plano 7, né? Esse bate-papo aqui. Ok. Eu fiquei muito feliz e honrada, né? E quero deixar aqui o agradecimento aqui para o produtor e fotógrafo Elviro, né, que está aqui conosco, esse produtor abençoado, que está aqui também assessorando. E dizer, né, para você que está ouvindo aí esse podcast, né, esse bate-papo aqui, né, que se você também quiser
louvar a Deus, que você prepare o seu coração antes de preparar a voz, né? Que é a leitura da palavra, é a oração constante, né? Para buscar, porque Deus busca adoradores. E hoje nós precisamos de adoradores para o reino, né? Que toque o coração, que ganhe almas para o reino. Mais do que ganhar dinheiro, mais do que ganhar fama, a gente precisa ganhar almas para o reino. Cada um de vocês tem assim uma voz afinada que encanta, mas um coração rendido que transforma. Porque se você não tiver um coração rendido para Deus, não tem como você ser transformado por Ele, muito menos transformar vidas que vão ouvir a sua voz. Cousa, mais uma vez. Prazerzão, Ademir. Obrigado mais uma vez por estar com você aqui na mesa, no Plano 7. Esther, Deus abençoe você. Manda um Amém. abraço ao seu papai, toda muito a família. Obrigada. E sucesso. Meu abraço para vocês também. Deus abençoe, Deus abençoe. viu? Valeu, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.